Programa Plenitude, com Iraci Campos. Se cuidamos tanto dos nossos bens materiais, da proteção jurídica do nosso legado, por que negligenciamos tanto a organização e proteção da nossa saúde emocional? Bem-vindos ao programa Plenitude de hoje, um espaço totalmente dedicado a corpo, mente e espírito, para entrarmos em plenitude. Eu sou Iraci Campos e estamos recebendo o nosso convidado de hoje, Dr. Daniel Poerari. Ele é professor de Direito Jurídico Universitário. Que possamos, então, compreender o porquê negligenciamos as emoções e só valorizamos os nossos bens materiais. Seja bem-vindo ao nosso Plenitude, Dr. Daniel. Muito obrigado, Iraci, pelo convite. É sempre um prazer muito grande conversar com você aqui no Plenitude. Doutor, a blindagem do patrimônio financeiro, ela é, assim, uma loucura. Todo mundo corre atrás de todas as maneiras. Mas, de uma certa forma, o emocional está ligado também ao patrimônio, né? Porque a gente vê as pessoas muitas vezes perderem tudo e entrarem num looping de desequilíbrio emocional, porque aquilo é o mais importante e não a sua integridade emocional. Quais as cláusulas que devemos criar para essa proteção emocional? Então, Iraci, esse tema é muito rico, é extraordinário, porque nós vivemos num mundo ainda extremamente materialista, no qual o interesse material, por vezes, não vou dizer nem na maioria das vezes, mas me parece que na maioria das vezes, supera o verdadeiro interesse, que é o emocional, psicológico, o interesse espiritual. Quando, na verdade, lembrando de Divaldo, né, nosso saudoso Divaldo, ele sempre falava: o que temos, nós deixamos, o que somos, nós levamos. Então, onde colocamos nosso tesouro? No cuidado em relação às nossas emoções, às nossas conexões sociais, conexões familiares, no amor que geramos ao longo da nossa encarnação, ou colocamos no que nós temos, ou no que queremos ter, no que possuímos? Porque, na verdade, nós só possuímos o que podemos levar, né? O nosso amadurecimento emocional, o nosso amadurecimento espiritual. Então, me parece que essa mudança copérnica, naquela alteração de paradigma, saindo do material e colocando o foco no espiritual, vai fazer com que a humanidade consiga, de fato, entrar na era de regeneração. Esse cuidado e esse interesse, tirando o foco do exclusivamente material, e não é negligenciar o material. Nós precisamos administrar o nosso patrimônio. Longe de mim querer negligenciar, né, o que é importante para a vida em sociedade. Não tem jeito, nós precisamos nos alimentar, vestir. Hoje em dia, no nosso país, a educação, infelizmente, pública, via de regra, não é das melhores para ter uma boa educação. Não é muito difícil ter uma boa educação com um amplo acesso público. Você precisa ter ali um numerário necessário para poder trazer educação para os filhos e esse equilíbrio entre o ter, para poder manter uma vida sadia, para poder desenvolver bem ali a família na sociedade, e os sentimentos, esse equilíbrio, né, e o cuidado com o emocional, ter sem ser escravo do que se tem. Ter sabendo que o que nós temos é um instrumento, e só isso, um instrumento de progresso, né, um instrumento para podermos fazer a caridade, para podermos ajudar o próximo, para trazer também um pouco de conforto. O conforto não é negligenciado no espiritismo, não é pelo que a gente estuda, a gente sabe, não tem nenhuma vedação a pessoa poder ter o patrimônio e se sentir confortável. O problema é quando ela coloca o tesouro todo nesse patrimônio material, né? Isso é que é o grande problema. Então, a mudança de paradigma, sabendo que se eu precisar sacrificar um interesse material
em prol de um interesse espiritual, em prol do meu equilíbrio emocional, em prol da minha consciência limpa, eu vou fazer sem pensar duas vezes. Ou se tiver que pensar, que eu pense e tome a atitude adequada, né? Eu jamais posso negligenciar um dever de cuidado para alguma pessoa, por exemplo, no meu caso, para com algum cliente que precisa da minha ajuda, visando só um interesse material. Ah, eu vou ali dar uma volta no cliente, porque assim eu vou ter mais recursos, eu vou ter mais bens. Isso é fatal para a nossa consciência, mas para frente a gente sabe que a lei é de retorno, né? A conta sempre chega. Então, se eu tiver o foco exclusivamente no material, negligenciando o espiritual, a gente tem aí um grande dilema, né? Uma consequência terrível. Com certeza. Eu costumo dizer que a mesma mão que dá é a mesma mão que tira. Então, quando a gente tem foco somente no material, né? A gente busca de uma forma fascinada o ter cada vez mais, somente satisfações prazerosas na área financeira, em aquilo que o dinheiro pode comprar. Eu quero, eu só me satisfaço adquirindo mais patrimônio, né? Geralmente, quando a gente tem esse pensamento, a gente passa essa mesma via para os próprios filhos, porque a gente não evangeliza, a gente não traz Jesus, a gente não apresenta no cotidiano a valorização emocional que é fundamental estar cuidada, equilibrada, lapidada, protegida, blindada. Então, a gente passa somente para os nossos filhos, olha só, você tem que ser o melhor e conquistar tudo, tudo, tudo. Você não precisa se preocupar tanto com conceitos morais e éticos, mas você tem que lutar para ser e ter. Isso é uma coisa que vai minando o ser humano, principalmente a criança e o jovem que vai se perdendo no meio de tudo isso, não é? Mina o ser humano, mina a sociedade, porque Joana traz, né, que em alguns livros, mas num livro especificamente, o Constelação Familiar, que a família é a célula máter, ou seja, a célula mãe da sociedade. Então, se nós queremos uma sociedade sadia, que comece a nossa família sendo uma família sadia, né? É uma micro-sociedade. Então, não só o que eu ensino, mas as minhas ações, que ensinam muito mais do que as minhas palavras, precisam seguir o caminho da moralidade como sendo o eixo central. Isso não quer dizer que eu vou me entregar a uma vida exclusivamente espiritualizada, abrir mão do meu patrimônio, fazer como algumas grandes almas fizeram, como Gandhi fez, Mahatma Gandhi, né, a grande alma Gandhi. Ele já estava num estágio evolutivo diferenciado. Se foi esse o estágio da pessoa, ótimo, maravilhoso. Mas não sendo essa a regra da nossa sociedade, só de focarmos no interesse emocional, no interesse que é vinculado à proteção da moral, à proteção de uma construção de uma sociedade mais equilibrada, mais solidária. Se a gente passar esse tipo de valor para a prole, para os filhos que vão depois educar os netos e os bisnetos, a nossa sociedade vai ser uma sociedade mais equilibrada. Tudo começa, segundo Joana, dentro do lar. E aí lar não é só aquela visão tradicional de lar, mãe, pai, filhos, não é? Pode ser uma mãe com seus filhos, pode ser um pai com seus filhos, ou alguém que faça às vezes, né, uma avó que cuida dos filhos. Toda a organização familiar que cuida de crianças, ela tem esse dever de indicar esse caminho, o caminho do valor moral como sendo o principal a ser seguido. Porque sobre o patrimônio todo mundo tem cuidado. Ainda numa sociedade materialista, né? Olha, você aprende a cuidar disso, aprende a cuidar dos brinquedos, aprende a cuidar daquilo, mas e de você e dos seus sentimentos? E da sua consciência? Será que nós aprendemos desde cedo a cuidarmos da nossa consciência? A tomarmos as melhores decisões para que a nossa consciência fique tranquila? Porque é isso que a gente vai levar. Quando desencarnarmos, só a nossa própria consciência. Porque não é errado a gente buscar adquirir patrimônios
para que a gente tenha uma vida com qualidade, uma vida segura, uma vida onde a gente pode se sentir estável para fazer outras coisas também. E, óbvio, quando a gente busca adquirir os bens materiais, desde que a gente utilize também para multiplicá-los em benefício de outros que não têm nada, que passam necessidade, fome, miséria, enfim. É muito louvável você ter essa construção do seu patrimônio visando multiplicar em benefício do próximo. Então, é uma forma que você tem construtiva de blindagem, de crescimento, onde você está beneficiando aquele que nada tem, mas atrelado à educação emocional. Então, essa visão do solidário para os jovens, para o filho, mostrando que a caridade é fundamental, você pode adquirir sim, multiplicar sim, com equilíbrio, é fundamental para uma sociedade sadia, né? Fundamental, é fundamental. Sem isso, a sociedade ela entra em colapso. Se o interesse for meramente materialista, entra em colapso. E a gente vê, não tem problema nenhum o sujeito, por meio de um trabalho honesto, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, ele adquirir um bom patrimônio, até mesmo porque não depende só dele. Quantos reveses não tem na vida que toda a prudência não poderia evitar a perda de uma fortuna? Há muitos reveses que independem da vontade, do controle e até da blindagem que se busca trazer, né? Porque não está nas nossas mãos. O que importa é que esse patrimônio precisa ser um instrumento não só de conforto, que não é proibido, pelo contrário, né? Não tem problema nenhum a pessoa buscar um conforto. É necessário, né, para o ser humano. Sim, ter conforto, se trabalhou, né? É da lei do progresso, é da lei do merecimento, né? De causa e efeito, se eu trabalhei mais, se eu tive um diferencial, se eu me empenhei mais, se eu acreditei mais, se eu me esforcei mais, eu tenho um retorno que me traga também mais conforto, mas que uma boa parte desse conforto seja revertido em prol de quem nada tem. Se a gente conseguir passar esses valores para os filhos, amanhã ou depois, quando eles enfrentarem um revés na vida, e são inevitáveis muitos deles, né? Todos nós, é para o nosso crescimento, É para o né? nosso crescimento. Não entram em desespero. Eles sabem que é algo temporário, sabem que o mais importante são os valores adquiridos nessa vida e não o patrimônio. Eles jamais, num desses reveses eventuais, vão sacrificar os seus valores em prol de interesses meramente patrimoniais. Não vão enganar ninguém, não vão fazer de tudo só para ter, em prol, né, daquela vaidade, até porque... A ganância, né? Nossa Senhora! A ganância tem uma ânsia que é insuperável, nada supera. Então, se a pessoa não domar sua ganância, se não perceber que ela precisa sim ser utilizada, mas de modo correto, eu posso ter ganância para querer mais, para querer progredir, para trazer mais sucesso para mim, para minha família e, consequentemente, para a sociedade. Por exemplo, alguém que é da área da saúde, buscar fazer pesquisas e ter aquele ímpeto de querer cada vez mais em prol, não só do seu conforto, que vai ter o retorno financeiro, mas também em prol da sociedade. Essa ganância é boa, é isso que movimenta o progresso e a sociedade. Mas ela não pode ser uma ganância meramente materialista, né? Exclusivamente exploratória. Eu quero explorar e acabou, para ter mais e mais e mais. Porque a nossa vida dura o quê? Algumas décadas, vai embora, esse mais e mais e mais fica todo aí. E ela fica com menos e muito menos para levar do lado de lá. Porque você não alimentou a única parte valorosa que é do espírito, de nós espíritos, né? A gente está valorizando aquilo que é para o conforto do corpo, mas aquilo que é para conforto nosso, que é espíritos que somos, a gente não está alimentando, a gente não está fazendo uma blindagem onde te leva a fazer um bloqueio de tantas perseguições espirituais, porque aquilo que você constrói aqui, você vai levar para outra vida a essência. Leva a essência. Não o material, mas tudo aquilo que aconteceu de bom e de ruim fica gravado nas placas profundas do perispírito, né? Fica tudo gravado.
né? E a gente precisa lembrar do desencarne do Dr. Bezerra de Menezes. Ele poderia ser um multimilionário se fosse hoje em dia, não é porque era da política, já desde aquela época a política, né? Para quem não seguia o caminho correto, isso existe, não é falando mal do profissional da política, tem muita gente séria na política também, mas a gente sabe que infelizmente, né, tem outros que não são sérios e que se utilizam da política para poder desvirtuar ali o interesse. A maioria, infelizmente, eu botava ali, arriscava botar 85% Muita dos gente, políticos né? são imorais. Pois é, muita gente. E o doutor Bezerra de Menezes poderia ter ido por esse lado e não foi. Tanto é que ele morreu sem nada. Era o médico dos pobres, conhecido também como pai dos pobres. E quando ele desencarnou numa situação extremamente precária. Não que isso seja necessário, né? Mas ele se entregava ao extremo. Mas quando ele desencarnou e ele foi para a Pátria da Verdade, que aqui a gente está simplesmente numa experiência terrena, 3D, não é? Essa nossa uma escola aí. É uma escola-prisão. A gente está aqui aprisionado para poder aprender, como se fosse um internato. Estamos aqui no internato. No internato, é isso aí. E compulsoriamente presos à carne e precisamos passar por isso. Não é penalidade, é um estágio, é na verdade uma grande dádiva que nós temos aqui de aprendizado. É uma oportunidade, porque aqui a gente pode aprender na nossa casa máter, que é a espiritual, mas você tem que colocar em prática aqui. Tem que colocar em prática aqui. Você tem que vir para o trabalho. Exatamente. Quando você vem para o trabalho é que você vai saber se você está indo bem se ou não. Aprendeu ou não. Tem gente que chega e fala, a gente lembra do filme Os Mensageiros, né, que é baseado no livro Os Mensageiros, Nosso Lar 2. É um dos espíritos que encarnou para fazer uma missão aqui de fundar uma casa espírita. Antes de encarnar, ele estava lá, todo seguro de si. Pode garantir que eu vou chegar, vou fazer o que tiver que fazer, e se eu não fizer, me tira da carne na hora. Ou seja, estava ali como se... cheio de gás lá, né? Cheio de gás, entrando no campo de salto alto, como se fala no futebol, né? E é perigoso isso, porque a gente acaba descuidando de certos interesses, né? Os interesses principais ali. E voltando no Dr. Bezerra de Menezes, ele sempre se pautou nesses interesses dos valores eternos e imutáveis, era esse o foco dele. E quando ele desencarnou, como ele foi recebido na espiritualidade? Por milhares, não foram nem centenas, milhares de espíritos agradecidos, né, com um senso de amor gigantesco. Imagina como esse espírito não chegou lá. Aqui ele não deixou R$1, deixou dívidas, enfim, estava numa situação bem precária. Mas o verdadeiro patrimônio ele construiu aqui e levou para lá. Na verdade, ele já tinha um bom patrimônio espiritual, né? Dr. Bezerra de Menezes, que dizem, né, pela literatura segura que seria Zaqueu, na época de Jesus, ele já veio com esse aprendizado e veio mostrar aqui que aprendeu, demonstrou que aprendeu, e demonstrou na prática que é possível. Não é necessário. Foi abnegado totalmente da matéria, né? Pois é, completamente. Não é necessário a gente passar por uma experiência igual a essa. Abrir mão de tudo, ir a pé para casa porque se alguém pede alguma coisa e ele acabou dando o dinheiro que ele tinha para passagem e sair andando 3, 4 bairros, até porque hoje em dia isso é muito perigoso e temerário. Mas, nossa, não dá para andar até a esquina hoje. Pois é, a gente não está nem falando de algo extraordinário, mas se nós fizermos pelo menos o que pode ser feito, né, em relação a esses nossos interesses, colocando na balança, eu tenho interesse patrimonial, material, e eu tenho um outro valor que vai ficar em xeque. Se eu colocar na balança e perceber que a maioria das decisões que eu vier a tomar, o viés precisa ser sempre o que vai estar de acordo com a moral, com o que eu gostaria que fizessem por mim, a gente já tem uma sociedade muito mais, teríamos, né, muito mais equânime, solidária e próspera. É necessário o patrimônio material, sim. Mesmo porque a gente deve ser abnegado a inúmeras coisas, ao excesso. Porém, não adianta eu ser abnegada de tudo, abrir mão de tudo e virar um peso na vida do outro para que o outro me sustente, faça o trabalho que eu deveria estar fazendo. Exatamente. Tudo vai da intenção. Se a intenção é você abrir mão de algo que é caro para você materialmente, para poder beneficiar alguém que está numa situação pior do que a sua, você está com um pouco de frio, mas você tem uma camisa e um casaco. Você pega o casaco e dá para alguém que está sem nada,
tudo bem, você vai ali abrir mão de alguma coisa que é importante para você em prol do próximo. Agora, se você vai abrir mão para ser desleixado, para deixar a vida me levar e não seguir a lei de progresso e de trabalho, que são duas leis universais, né? São leis morais universais, leis divinas, aí você está se tornando um peso para a sociedade. E se tornando um peso para a sociedade, em vez de contribuir, eu vou trazer malefícios para a sociedade. Você sabe que aconteceu uma situação muito interessante num atendimento fraterno de um senhor que veio com sua filha extremamente preocupado porque ele se sentia na obrigação de ampliar o patrimônio para deixar para o filho. Para deixar para o filho, que tem quase 60 anos, porque o filho não gosta de trabalhar, é dependente químico. Então, as inúmeras vezes que a irmã internou, né, para cuidar, enfim, para ele ser tratado, 2 meses ele saía, porque ele sentia falta da droga, e se envolvia também na prostituição. Então, pegou doenças, teve inúmeras coisas. E a irmã tem um padrão de vida muito confortável, mas ela deixa claro que ela não vai sustentar o irmão, o que é corretíssimo. Então, o pai veio nos procurar com ela, porque ele queria ampliar o seu patrimônio para poder deixar patrimônio para esse filho viver até o final da vida dele, ou seja, viver na prostituição, nas drogas, na ociosidade, não no trabalho, e continuar uma vida desregrada. A espiritualidade sabe como conduzir as coisas melhor que a gente, né? E às vezes ali, naquela situação, eu vendo uma oportunidade dele fazer com que o filho siga a vida, ao invés da espiritualidade ter que tirar o patrimônio que lhe resta ainda para que o filho seja forçado a assumir alguma responsabilidade na vida. Exatamente, é uma situação muito delicada. Claro que não há uma regra, mas em casos como esse, essa visão extremamente materialista é que é o perigo. Porque na medida em que eu acho que o meu filho vai estar melhor, porque ele vai ter mais patrimônio e isso vai fazer com que ele viva melhor e mais tempo aqui. Sem precisar trabalhar, sem precisar de nada, olha isso. Sem precisar trabalhar, o excesso vai ser a queda. Por vezes o excesso é queda. O problema não é do excesso de patrimônio, porque o excesso de patrimônio ele pode ser convertido para caridade, em prol da educação daquela família, em prol do conforto da família, ajudando outras pessoas também, contratando colaboradores para aquela casa, que vão trazer um maior conforto para a família e vão gerar empregos. O problema não é necessariamente o patrimônio. O problema é como me apoio nesse patrimônio para gerar cada vez mais e se transformar aí em algo produtivo para a sociedade, ou para me acomodar e não fazer nada e estagnar. Porque se for estagnar, vai vir a lei do progresso e a lei de trabalho, que são leis divinas, perfeitas, a gente não tem como revogar essas leis, e vão cutucar essa pessoa para ela sair desse excesso, sair desse conforto e progredir e trabalhar para o próprio bem dela. É porque a nossa visão, quando é muito materialista, ela tem um aspecto assim até prejudicial, né, em relação ao próximo. Exato. Numa boa intenção de ajudar esse próximo, porque é um aspecto prejudicial. Se a minha visão é só materialista, eu acho que quanto mais o meu filho tiver, mais protegido ele vai ter, né? E passo por cima de valores às vezes. O que eu faço para ter mais e cada vez mais e mais? Será que eu estou fazendo o trabalho correto? Se eu tiver, ótimo, perfeito. Ou será que eu estou dando um exemplo para aquele filho que o ideal é você ter à custa do que for, à custa da minha integridade moral, à custa, né, de repente de um prejuízo de um terceiro. Então, a mensagem que eu passo é mais importante do que o que eu falo. Então, se eu digo que estou preocupado com meu filho, mas eu procuro encapsulá-lo, eu não estou preocupado, né? Essa minha ação, na verdade, está não protegendo, mas prejudicando, porque ele precisa ter forças para poder agir na sociedade. E para ter forças, ele tem que ter interesse, ele precisa ter uma motivação. Se ele está encapsulado num mar de proteção e de satisfação material, dificilmente num conforto desse, num excesso desse, ele vai ter interesse em progredir.
Com certeza, porque quanto mais bens será proporcionado a ele, para ele continuar mantendo uma vida inútil e desregrada, sem perspectiva nenhuma de crescimento, melhora. E ao passo que muitas vezes a espiritualidade até traz de volta para a espiritualidade esse pai, porque esse pai está agindo de uma forma nociva até o filho, colaborando com isso, né? Então a gente sabe que o pai sabe exatamente o que faz nos nossos caminhos. Então eu costumo dizer, a mesma mão que dá é a mesma mão que tira. Exatamente. A gente tem que saber o que faz. Exatamente. E é interessante a gente ver que também a pessoa não consegue dar o que ela não tem. Então, se ela precisa criar bem os filhos, ela primeiro precisa fazer um trabalho de autoconhecimento, autodescobrimento, de autotransformação. Para se transformando, ela poder também ajudar a dar suporte emocional e de valores aos filhos. Se ela não faz nada certo, se não está nem aí para essa dinâmica espiritual da vida, não adianta ela falar que o filho tem que seguir algo que seja correto. São as nossas ações que passam para os filhos, não que a gente fala. Com certeza. Doutor Daniel, obrigada pela sua presença, uma alegria tê-la aqui com a gente. Muito obrigado, Iraci, eu que agradeço pelo convite. Obrigada. Então é isso. A nossa educação espiritual, a nossa vontade de ter autoconhecimento e saber que daqui eu levo só aquilo que eu guardo aqui dentro, eu não levo nada que eu traga na palma da mão, faz com que eu tenha mais paz, mais leveza para viver e um crescimento espiritual, um crescimento moral, não me deixando abater no dia que o meu patrimônio pode escorrer pelo ralo, mas eu sei que o Pai não deixa ninguém sem uma pedra para deitar à sua cabeça. Então, que você tenha uma semana de muita paz, de muita alegria, de muitas reflexões sobre os seus bens íntimos e materiais. Compartilhe o nosso programa para que mais pessoas possam se beneficiar desse conteúdo. Uma semana reluzente, um super beijo carinhoso e até a próxima semana.